Olá pessoal, dando continuidade à nossa explanação, lembre-se que a gente estava falando do estudo da membrana. Observe que eu coloquei para vocês que a gente tinha dentro das células, basicamente dois tipos de células. A gente tem as células chamadas células procariontes e as células chamadas de células eucariontes. Essas células apresentam características distintas. Então, exemplo, aqui eu tenho uma bactéria. Bactéria é um ser chamado de Monera, e esse Monera, como característica básica principal, eu coloquei para vocês que os seres Moneras, eles não apresentavam o quê? Membrana carioteca, e logo eles não teriam núcleo. São seres que você não tem núcleo na sua estrutura. Percebo que aqui o material nuclear, ele está livre dentro da célula, que é chamado nucleóide, mas não pode ser considerado núcleo, porque não tem o que? A carioteca. Aqui agora a gente tem de uma maneira melhorzinha aí, tá certo? Uma célula de uma célula animal, não, uma célula vegetal. Por quê? Foi o que eu disse lá, que a célula vegetal, ela tinha o quê? Formas geométricas. Por causa de quem? Que a parede celular, que é de celulose, ela é rígida, e é ela que vai dar a forma de uma célula vegetal. Dica, não pode errar. Célula vegetal, existe grandes vacúolos dentro dela, grandes vacúolos, e tem uma organela que é característica dos vegetais. Essa organela seria quem? Os cloroplastos. Por quê? Porque os cloroplastos estão ligados ao processo de quê? De fotossíntese. Então, célula vegetal, você tem presença de vacúolos, grandes vacúolos, você vai ter parede celular, que é de celulose, e vai ter a presença de cloroplasto. Aqui agora teria o esquema padrão de uma célula animal. Célula animal não existe essa necessidade de células geométricas, porque na célula animal a gente não encontra dentro dela, não tem nada a ver, a presença de parede celular. O que é diferente de uma célula animal? Ela tem essa organelazinha aqui no meio, que são chamados centríolos. Centríolo é uma estrutura que é característica de células animais, apesar que briófita é uma planta primitiva que tem centríolo, mas normalmente não. E a célula animal, ela tem como característica essa estrutura mais ou menos esférica, geométrica. Ela nem tem parede celular, nem vai ter a presença de quê? De cloroplastos. A nossa estrutura da membrana plasmática está bem claro. A membrana plasmática não é uma estrutura rígida, parada. A membrana plasmática é uma estrutura fluida, por isso que eu chamo aí em cima da definição de mosaico fluido. O que é o mosaico fluido? Ela é formada por uma camada bimolecular, essas bolinhas aqui, camada bimolecular de fosfolipídios. Fosfolipídios são o quê? Gorduras, são lipídios. E no meio dela eu vou ter os bastões de proteínas. Lembre-se que eu disse que existe bastão que passa de um lado a outro e tem bastão que fica somente na periferia da célula. Essa imagem agora fica melhor ainda de você ver. Olha aqui. Tudo que for esse rosinha aqui e essas perninhas são bastões de quê? De fosfolipídios. Isso aqui é fluido, tá certo? Não é fixo. E aqui no meio eu tenho o bastão de proteína. No caso aqui eu estou mostrando uma proteína integral. Ela está passando de um lado a outro da célula. Se ela está passando de um lado a outro, eu teria a presença de uma proteína integral. Perceba que em cima dessa proteína eu vou ter a presença de quem? De glicoproteínas. Na próxima imagem eu vou mostrar que aqui no meio, dentro do fosfolipídio, nas células animais eu também encontro colesterol. Por que colesterol? Porque o colesterol ele vai ajudar na forma, ele vai dar a estrutura, vai dar a consistência dessa membrana. Perfeito? Olha aqui, mesmo desenho daquele anterior, só que agora para essas bolinhas verdes. Essas bolinhas verdes seria colesterol. Célula vegetal não teria colesterol, porque só existe colesterol em células animais. Olha aquilo que eu falei, ó, proteína integral, ela vai de um lado a outro, passa pela membrana. A proteína periférica, ela não vai ultrapassar a membrana como um todo. Mosaico fluido, duas camadas de fosfolipídios e no meio eu vou ter a presença de quem? Da proteína. Novamente aqui o desenho. Os desenhos são todos parecidos.
uma camada dupla de fosfolipídios, está aqui do lado, as proteínas, e grava essa palavra, viu? Glicocálix. Glicocálix é uma estrutura das células animais que tem um papel fundamental na defesa. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele. Ou agora, vamos para a coisa que tem que gravar. Percebam? A cabeça do lipídio, a gente viu desde o primeiro desenho que o lipídio está aqui, a cabecinha dele e duas perninhas. Duas perninhas para dentro. No lado inverso, cabeça para fora, duas perninhas para dentro. Isso vai fazer com que, nessa bicamada lipídica, a gente tenha afinidade diferencial com a água. Traduzindo isso, eu vou ter uma cabeça hidrofílica. O que é a cabeça? Aquela parte de cima, que é voltada para o meio, dentro da célula ou para fora da célula, que ele fica no meio. E você vai ter a cauda. Essa caudazinha, aquelas duas perninhas voltadas para a parte interna, é a região o quê? Hidrofóbica. Aqui você vê bem essa história de perninha. A cabeça aqui e a cabeça aqui, eles são hidrofílicas. E as perninhas para dentro aqui, que elas se encontram aqui no meio, seriam regiões o quê? Hidrofóbicas. Não tem afinidade com a água. Isso são várias e várias perguntas que citam sempre esse comportamento da água, afinidade diferente que o fosfolipídio tem em relação à quantidade de água que circula na membrana. Agora aqui fica bem bonitinho, não é isso? Se é hidrofílica, tem afinidade com a água, a região é polar. É a cabeça e a cabeça. As perninhas são hidrofóbicas, então as perninhas são apolares. Não tem afinidade com a água, etc. Isso é sempre colocado, é sempre pedido esse comportamento das membranas. Outra imagem aqui, ó. Proteína intrínseca é a que passa de um lado a outro. Proteína extrínseca é aquela que só fica, é a periférica. Dentro da membrana eu tenho colesterol, que vai dar o quê? A resistência da membrana, tá certo? Você vai ter lipídios, que eu falei agora há pouco, que são os glicolipídios, para que a célula mantenha as suas características. Na membrana eu vou ter quatro tipos de proteínas, certo? Eu tenho proteínas transportadoras, são chamadas de permeases, eu vou falar daqui a pouco. Essas proteínas estão ligadas ao transporte de substância na membrana. Existe proteína de ligação, existem proteínas que são receptores da membrana, e na membrana também da célula tem proteínas que têm função de enzimas. Lembre-se que as enzimas nada mais são do que? As enzimas são substâncias proteicas que aceleram as reações químicas, e elas estão na membrana da célula para fazer esse processo. Para que serve a membrana de uma célula? Para que eu tenho que ter célula? A mais importante de todas é a primeira. Individualização da célula. Quer dizer, a membrana vai fazer o quê? Vai fazer com que o meio interno seja diferente do meio externo. Só acontece por causa da membrana. Transporte de moléculas, recepção de informação, transmissão de informação, reconhecimento celular. A gente está vendo agora esse problema do coronavírus aí, que ele engana a célula. E orientações de reações químicas de cada cadeia. Quer dizer, aqui eu vou ter a presença de enzimas, e essas enzimas vão fazer com que você tenha o transporte de substâncias ao longo da membrana celular. As células podem apresentar 3 envoltórios. Em cima da membrana, viu? Eu posso ter a cápsula, eu posso ter parede celular e posso ter o glicocálix. Por etapa. Cápsula é o envoltório que bactérias apresentam. Algumas bactérias têm cápsula, outras não. As bactérias que são encapsuladas, que têm essa cápsula, normalmente elas são mais patogênicas. Aí vai ver futuramente quando for falar de bactérias gram-positivas e gram-negativas. A parede celular, a gente já falou na hora do texto. São 3 organismos que têm parede celular. Ela é rígida, ela dá forma, dura. Quem é que tem parede celular? Bactérias têm parede celular, fungo, e quem tem parede celular são as plantas. Bactéria é de peptidoglicano, fungo é de quitina e nas plantas é de celulose. Essas 3 substâncias que formam a parede celular, peptidoglicano, quitina e celulose, são exemplo de quê? De polissacarídeos, são açúcares. E o glicocálix, que é essa estrutura aqui,
ela tem um papel de quê? O glicocálix está ligado à defesa. É uma estrutura só presente na célula animal que vai dar justamente a defesa dentro das células, fazendo com que você tenha esse mecanismo celular. Perfeito? Essa ideia que a membrana plasmática é uma estrutura fina ao lado da célula redondinha, isso não vale todas as vezes. Eu falei agora há pouco, quando conversei com vocês, que a membrana plasmática ela tem o quê? Ela tem um processo chamado de diferenciações. O que são diferenciações? São estruturas diferentes com formas e funções distintas. Essa ideia que a membrana é puramente, recobrindo a célula, ela tem algumas diferenças. Eu vou mostrar depois uma imagem melhor. Eu disse a vocês que existia formação parecida com dedos de luva, que são as microvilosidades. Microvilosidade, ela tem um papel de aumentar a área de absorção das células. Observe aqui, entre duas células eu tenho os desmossomos. Foi o que eu disse? Que desmossomo é a estrutura de adesão, vai manter as células unidas. Eu tenho o que é esse encaixe, ó. Perceba aqui, eu tenho um sistema de encaixe. Esse sistema de encaixe são chamados de interdigitações. Interdigitações quer dizer o quê? Vai manter uma célula unida a outra através desse sistema de encaixe. Aqui não está aparecendo. Tem membrana de células que se fundem, formando barras terminais. Olha aqui. Pronto. Aqui fica bem legal para você entender. Microvilosidades são projeções para fora. A membrana se projeta para fora, olha aqui, e ao se projetar para fora, aumenta a área de absorção. Isso é uma característica que você tem nas células do tecido, do epitélio, do intestino, para poder fazer a absorção de nutrientes dentro das células. Observe que entre esta célula A e a célula B, aqui no meio, existe esse condensado de fibras. Essas fibras são de proteínas chamada desmogleína. E essas fibrazinhas servem para quê? Para unir as células. Vai fazer a união entre as células. Então, essa união entre as células que você está vendo aqui, tá certo? Ela é característica para manter a adesão do tecido. Ela é chamada de desmossomo, característico das células epiteliais. Aqui eu tenho aquele sistema de encaixe, também encontrado nas células epiteliais. Esse sistema de encaixe, você encontra ele muito no epitélio renal. Aqui na epitélio mesmo na pele, aqui em cima no epitélio intestinal. Esse sistema de encaixe aqui, ele é bem característico, chamado de interdigitações, encontrada no epitélio renal, e serve para quê? Para manter os dois tecidos unidos entre si. E aqui você tem uma coisa interessante. Perceba que esse desenho aqui de cima projeta para fora. Aqui projeta para dentro. Aqui uma evaginação, aqui uma invaginação. Invaginação a gente vai encontrar em células que realizam o transporte ativo. Por que eu digo essa dica? Olha a presença de quê? Essas organelas são as mitocôndrias. E essas mitocôndrias aqui são estruturas que estão relacionadas ao processo da respiração e da produção de energia. Então, sempre que a gente trabalhar com membrana, lembrar que membrana, tá certo? Ela vai envolver a célula. A membrana da célula ela é lipoproteica. Tem livro que bota que ela é glicolipoproteica. Tudo bem. Lembrar que na membrana das células animais eu vou ter por cima dela o glicocálix, que é uma estrutura de defesa, tá certo? Lembre-se que em cima da membrana eu posso ter a cápsula. Quem conta a cápsula é a bactéria. E eu também posso encontrar em cima da membrana, eu vou ter a presença dos mecanismos de parede celular. Parede celular a gente viu que é encontrada em 3 seres. Bactéria, que ela é de peptidoglicano. Você vai ter essa parede celular também em fungo, que é de quitina. E nas plantas, que são de celulose. Perfeito? Novamente aqui, ó, presença da parede celular. Observe que é uma estrutura rígida e permeável, etc. E a gente agora vai dar início à segunda parte, que é a próxima aula nossa, que vai ser sobre transporte da membrana. Muito obrigado.